Rapaz, tem coisa mais frustrante do que começar algo e não conseguir terminar? Eu fui arrumar a mesa aqui do estúdio. E bom, depois de 30 segundos já tinha desistido. Aí lembrei da minha lista de tarefas, que só cresce. E o pior, eu fico adiando pensando, amanhã eu termino. Mas amanhã chega e nada. Aí me bateu uma reflexão. Será que a gente também não faz isso na nossa vida com Deus? Começamos bem empolgados, mas com o tempo vamos deixando as coisas inacabadas. A oração já não tem a mesma frequência, a leitura da Bíblia vira quando der, e aquele compromisso com o Senhor fica para depois. Mas será que Deus age assim com a gente? Será que ele começa algo e deixa pela metade? Ah, lembrei de algo! Quero aproveitar e deixar um grande abraço para Pastor Toninho, Liliane, Kátia, Eliane, Sônia, Cristina e todos os irmãos que comentam nos vídeos. Meu amigo, minha amiga! Se liguem nisso! O GA comentou que Bizarrias, Zezé e Bia sempre acompanham os episódios e se amarram no meu jeito de comunicar. E que gostam do Guto também. Um salve para vocês, varoas! Mas peraí! Será que isso significa que fui aprovado no período de experiência? Segura essa RH. Oh, glória! Acho que me empolguei um pouquinho e preciso me controlar. É que eu ainda estou em obras? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bora lá que o episódio tá só começando. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao Acesso 365, seu podcast diário para mergulhar na Palavra de Deus e fortalecer sua caminhada na fé. Aqui é o Dinho e hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, nosso episódio 55. E me diz uma coisa, você já começou algo com todo o gás, mas com o tempo foi desanimando e deixando pela metade? Pode ser uma meta, um projeto, um compromisso ou até sua caminhada com Deus. Mas e se eu te dissesse que Deus nunca deixa nada inacabado? Que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la? Hoje vamos falar sobre isso, conectando Filipenses 1:2 e Êxodo 35, como Deus age em nós. Como devemos responder a essa obra e como podemos evitar o perigo de deixar nossa fé esfriar no meio do caminho. Então já se ajeita aí, fica comigo até o final e bora para essa reflexão. Agora que já estamos aquecidos, bora conectar os capítulos do dia e entender o que Deus quer nos ensinar. No Novo Testamento, Filipenses 1:2, Paulo escreve aos cristãos de Filipos com um coração cheio de gratidão e encorajamento. Ele lembra que Deus começou uma obra neles e que essa obra não será interrompida. Mas ele também destaca algo fundamental. Essa jornada não depende só de saber que Deus está agindo, mas de como nós respondemos. É sobre viver com humildade, unidade e o mesmo sentimento que houve em Cristo, servindo com amor e sem murmuração. Já no Antigo Testamento, Êxodo 35 nos mostra Moisés transmitindo ao povo as instruções para a construção do tabernáculo. E olha que interessante, todo mundo participou ativamente. Cada um contribuiu com o que tinha, cada um se envolveu de coração na obra de Deus. O povo não apenas ouviu as instruções, mas respondeu com generosidade e ação. E qual a conexão entre esses textos? Em Filipenses, vemos que Deus começou uma boa obra em nós e a completará. Mas essa obra envolve nossa disposição em viver segundo a vontade dele. Em Êxodo, vemos um povo que entendeu sua parte no plano de Deus e agiu com generosidade e dedicação. E aí fica a pergunta: você tem se envolvido na obra de Deus ou tem deixado sua fé esfriar? Bora explorar mais essa reflexão agora. Agora que já conectamos os capítulos do dia, vamos aprofundar essa reflexão. Se tem algo que a Bíblia deixa claro, é que Deus está sempre agindo. Ele começou uma obra em nós e vai completá-la, mas isso significa que podemos simplesmente cruzar os braços e esperar? De jeito nenhum. Filipenses 2:12 nos diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A questão não é se Deus está trabalhando em nós. A questão é, nós estamos cooperando com essa obra? No deserto,
O povo de Israel teve uma escolha, ouviu as instruções de Moisés e decidiu agir. Eles não só trouxeram ofertas para a construção do tabernáculo, mas se envolveram ativamente na obra. Todo mundo participou, doando tempo, recursos e habilidades. Eles entenderam que faziam parte de algo maior. Agora, olha como isso se conecta com o que Paulo ensina aos filipenses. Paulo fala sobre servir uns aos outros com humildade e unidade. O exemplo supremo, Jesus. Filipenses 2, 5, 7 nos diz que ele, mesmo sendo Deus, abriu mão de sua glória e veio servir. Isso significa que se queremos ser parecidos com Cristo, precisamos abandonar o egoísmo e viver para Deus e para os outros. Mas aqui está o perigo. Quando deixamos a vida cristã se tornar algo passivo, corremos o risco de nos tornarmos espectadores em vez de participantes. Será que temos vivido como servos de Deus ou estamos esperando que Ele faça tudo sozinho? Agora, um ponto essencial. Paulo nos ensina que a humildade e a unidade são essenciais na caminhada cristã. Filipenses 2, 3, 4 nos diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso significa que viver a fé de forma autêntica exige abrir mão do orgulho e se envolver de verdade. Mas e na prática? Muitos cristãos hoje vivem como se sua fé fosse apenas um passe livre para o céu. Mas a vida cristã não é um ingresso para um evento, é um chamado para viver como Cristo viveu. Olha o que aprendemos com esses textos. Deus já começou uma obra em nós, mas precisamos participar ativamente dessa transformação. A verdadeira humildade nos leva a servir como Cristo serviu. A fé não é só receber, é também contribuir e agir naquilo que Deus está fazendo. E agora vem a pergunta que pode mexer com a gente. Como você tem respondido ao que Deus já fez e continua fazendo na sua vida? Você está envolvido na obra de Deus ou apenas assistindo de longe? Agora chegou o momento da decisão. Vamos falar sobre isso. Se entendemos que Deus está agindo e que precisamos responder a esse chamado, vem a grande pergunta: o que estamos fazendo com essa verdade? Estamos realmente cooperando com a obra de Deus ou estamos só esperando as bênçãos chegarem? Aqui está o ponto-chave. O povo no deserto teve que decidir se participaria da construção do tabernáculo. Deus não obrigou ninguém. Moisés chamou aqueles que tinham um coração disposto a contribuir. E o resultado? Êxodo 35, 21 diz que todos cujo coração os impeliu trouxeram ofertas voluntárias para a obra do Senhor. Agora pense nisso. Deus está chamando você para algo, mas ninguém pode responder no seu lugar. Você tem investido tempo no reino de Deus ou só nos seus próprios interesses? Sua vida reflete humildade e serviço ou está mais focada em você mesmo? Você está permitindo que Deus complete a obra que começou em você ou está resistindo ao que Ele quer fazer? Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, Deus já está agindo. O problema não é se Ele quer transformar a sua vida, o problema é se você está deixando Ele fazer isso. Então aqui está o momento da verdade. Você vai se colocar à disposição de Deus e dizer: eis-me aqui? Ou vai continuar vivendo de forma indiferente, esperando que tudo aconteça sozinho? Agora chegou a hora de olharmos para a resposta definitiva. Vamos falar sobre a solução em Cristo. Agora vem a grande virada. Se você entendeu que Deus está chamando você para algo, a pergunta agora é: como responder a esse chamado da maneira certa? Filipenses 2, 5, 8 nos dá a resposta. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o nosso modelo supremo de entrega e serviço.
Ele não apenas nos mostrou como viver, ele veio e fez por nós aquilo que jamais poderíamos fazer por conta própria. Mas aqui está o ponto crucial. Nós nunca seremos capazes de cumprir o chamado de Deus sozinhos. O evangelho é claro, não é sobre fazer mais, mas sobre se render a Cristo. Não é sobre se esforçar para ser aceito por Deus, mas viver como quem já foi aceito. Não é sobre buscar reconhecimento, mas servir com humildade como Cristo fez. E a grande notícia: Jesus já completou a obra. Filipenses 1,6 nos lembra: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que o peso não está nos nossos ombros. Deus está nos moldando, nos transformando e nos capacitando para fazermos parte da sua obra. Agora, olha essa conexão com Êxodo 35. No Antigo Testamento, o povo trouxe ofertas voluntárias para a construção do tabernáculo. Mas no Novo Testamento, nós somos a habitação de Deus. Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, quando nos entregamos a Cristo, ele nos transforma e nos capacita para viver esse chamado. Agora a pergunta é: você já entregou sua vida completamente a Cristo? Se você tem vivido apenas para si mesmo, tentando encontrar propósito fora de Deus, hoje é o dia de mudar isso. Mas saber sobre Cristo é uma coisa, viver essa realidade na prática é outra. Agora que entendemos que o verdadeiro chamado vem de Deus e que é Ele quem nos capacita, precisamos responder de forma prática. Porque não basta apenas entender, precisamos agir. Paulo nos dá um direcionamento claro em Filipenses 2,12. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Isso não significa que somos salvos pelas nossas obras, mas que a salvação em nós precisa produzir frutos visíveis. Então, como colocar esse chamado em prática? Vamos para 3 passos fundamentais. Seja um servo como Jesus foi. Filipenses 2:5-7 nos lembra: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Você tem servido a Deus e ao próximo, ou está vivendo apenas para seus próprios interesses? Você tem buscado grandeza aos olhos do mundo, ou tem vivido a humildade de Cristo? Desafio prático: busque oportunidades de servir esta semana na sua igreja, no seu trabalho, na sua casa. 2. Pare de reclamar e viva com gratidão. Filipenses 2:14. Façam tudo sem queixas nem discussões. Reclamar rouba nossa paz e nos impede de enxergar a bondade de Deus. Você tem cultivado um coração grato ou tem deixado a murmuração tomar conta? Você reconhece que Deus está trabalhando, mesmo quando as coisas não acontecem como você queria? Desafio prático: seja intencional em demonstrar Cristo através das suas atitudes, na paciência, na generosidade, na mansidão e no amor. A vida cristã não é passiva. Somos chamados para servir, agradecer e brilhar. Agora vem a grande pergunta: você está pronto para essa entrega total? Chegou o momento de refletirmos sobre algo muito importante: a transformação verdadeira e duradoura que só acontece quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Talvez você tenha ouvido falar sobre ele, talvez tenha visitado igrejas ou lido sobre sua história, mas o que realmente faz a diferença é uma decisão pessoal e intencional: entregar sua vida a Ele. É nesse momento que as cadeias são quebradas, as dúvidas são dissipadas e a verdadeira liberdade começa a ser experimentada. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo veio a este mundo com um propósito profundo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas não ficou na morte. Ele ressuscitou, vencendo a morte para nos dar uma nova vida. A morte de Cristo não foi em vão. Ela foi uma obra de amor que proporcionou a reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele é a ponte que nos liga ao Pai, oferecendo perdão, cura e restauração. Se você sente que chegou o momento de fazer essa entrega, de dar a Jesus o controle da sua vida, este é o seu convite. Ele não está pedindo perfeição, mas um coração disposto a se render a Ele.
O sacrifício de Jesus foi suficiente para cobrir todos os nossos erros, nossas falhas, e Ele quer transformar sua vida, te dar uma nova direção, uma nova esperança. Então, se você deseja entregar sua vida a Cristo agora, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Não importa onde você esteja, nem o que você tenha feito. O importante é que você está se decidindo hoje por uma vida nova em Cristo. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e te entrego a minha vida. A partir de hoje, quero viver para ti. Amém. Se você fez essa oração ou quer saber mais sobre assumir um compromisso com Cristo, conte pra gente, nós queremos muito saber. Chame o GA no direct do Instagram do Você Tem Acesso ou envie um e-mail para porque@vocêtemacesso.org. Peri, se ficar à vontade, escreva nos comentários. Eu decidi seguir a Cristo. Vamos caminhar juntos nessa jornada e te apoiar, porque você não está sozinho. Jesus está com você e nós também estamos aqui para te ajudar a crescer na fé. E agora, antes de concluirmos, quero que você se lembre de algo muito importante. Você está em obras até a volta de Cristo. Isso significa que enquanto estamos aqui, a obra que Deus começou em nós não terminou. O processo de transformação é contínuo e Deus está trabalhando ativamente em cada área da sua vida, preparando você para ser mais como Cristo. Não importa onde você esteja agora ou quão difíceis possam parecer as coisas, saiba que Ele não te abandonou e não vai te deixar para trás. O apóstolo Paulo, em Filipenses 1:6, nos lembra dessa promessa. Estou plenamente convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma promessa firme e inabalável. Deus é fiel para terminar aquilo que começou e Ele tem o controle absoluto sobre sua vida. O que você vive agora, os desafios, as vitórias e até os momentos de fraqueza são parte do processo de Deus em você. Além disso, em Filipenses 2:13, encontramos outra verdade poderosa. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Você não está sozinho nessa jornada. Deus está te capacitando, Ele está te moldando e, o mais importante, Ele não vai desistir de você. A obra dele em sua vida vai ser completada. Então, não se desespere. Mesmo nos momentos de dúvidas ou dificuldades, confie que Ele está trabalhando em você e que o que Ele começou, Ele vai concluir. Lembre-se disso sempre. Deus não começou algo em você para deixar pela metade. Ele é fiel. Ele vai cumprir sua promessa e vai te fortalecer para que você se torne tudo o que Ele planejou para a sua vida. Confie nesse processo e tenha paciência. Ele tem o melhor para você. Agora, eu quero saber de você. O que Deus falou com você nesse episódio? Talvez algo tocou seu coração, ou você tenha se identificado com a mensagem sobre o processo de transformação em Cristo. Deixe nos comentários a sua reflexão, pois quero muito ouvir a sua opinião. Isso não é apenas para mim, mas para todos que fazem parte dessa comunidade. Suas palavras podem ser o estímulo que alguém precisa hoje. E se essa mensagem te edificou, de alguma forma, não guarde ela só para você. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso agora. Às vezes, um simples compartilhamento pode ser a chave para a mudança na vida de outra pessoa. Então, envie esse episódio para um amigo, familiar ou quem mais você sentir que vai ser tocado por esse lembrete de que Deus está trabalhando em nós todos os dias. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora! Ative as notificações para não perder nenhum dos próximos episódios. Eu estarei aqui todos os dias trazendo mais reflexões e meditações para te ajudar a crescer na sua jornada com Cristo. Então se inscreva, porque Deus tem muito mais para falar com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso. E se você deseja se aprofundar ainda mais, temos um vídeo extra relacionado para você e que aparecerá em seguida na tela. Não perca!